tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, que é tua fumaça de glória, eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Isso é a verdade para você? E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Sim, eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Sim, quem já pisou, declare isso. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória. Oh, aleluia. Quem já pisou? E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Shalom a todos, graça e paz, amém, irmão? Vocês estão felizes? Sempre eu pergunto se você está feliz, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Deus sempre tem que estar feliz, amém? E eu creio que você está feliz porque você está vivo. Se você está vivo, faz um barulho aí para Jesus, em nome de Jesus. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso nessa noite, amém? Fica de pé em nome de Jesus. Eu sei que vocês já adoraram em pé, mas eu queria orar pela tua vida antes de começar a ministrar, porque Deus nessa noite, eu sei que já falou teu coração através do louvor, mas Deus também pode falar através da palavra. A principal riqueza dele é a palavra dele. E eu creio que ele quer falar com você. Se você está nesse lugar, eu sei que Deus vai ministrar ao teu coração aquilo que ele quer fazer nessa noite. Tenha toda certeza e convicção disso, ok? Coloca a mão no seu coração. Fala assim comigo. Deus, meu Pai, nessa noite, eu estou aqui nesse ambiente como instrumento de justiça. Senhor Jesus, habita dentro de mim e habita na minha casa. Faz morada todos os dias dentro de mim. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar nesse lugar, nesse ambiente de glória. Senhor, que cada um que entrou aqui nesse lugar, nessa noite, que possa estar preparado, Senhor, para receber a boa semente. E a boa semente é a tua palavra. E a tua palavra ela é boa, perfeita e agradável. Prepara os nossos corações como uma terra árida, preparada para receber a boa semente. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Pode se sentar, querido, em nome de Jesus. Pode se sentar, pode se acalmar nesse momento. Fica totalmente ligado naquilo que Deus quer fazer. Amém? Vocês estão aí mesmo? Aleluia. Abra suas Bíblias, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 a seguir. Aí. 2 Samuel, capítulo 6. Ontem foi maravilhoso aqui no culto dos homens. Eu creio que Deus falou ao coração de todos que estão aqui naquela noite. Foi ontem. Creio que Deus tem preparado as nossas vidas para um tempo oportuno.
Amém? Abra comigo aí, querido. Todos abriram? Quem abriu, diga: eu já abri, pastor. Pronto. Vamos ler todos juntos em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 6, versículo a seguir. E o texto vai dizer assim: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para o Balaim de Judá, para levares dali para cima a arca de Deus. Fale, a arca de Deus, sobre a qual se invocar o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e o levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejava perante ao Senhor, com toda a sorte de instrumento, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com cimbalos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois deixava pender. Então a ira do Senhor, ou de Deus em algumas traduções, se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por estar em imprudência. Fala, imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, ou ficou triste, porque o Senhor abriu rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da casa de Deus, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e o trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças. Diante do Senhor estava Davi, cingindo de efode e de quê? De linho. Até aí, em nome de Jesus, pode se assentar. Esse texto está lá no Velho Testamento, como nós acabamos de ler. Provavelmente quem narra esse contexto sobre a arca é o próprio Samuel, o que houve, que estava acontecendo naquele tempo. E a Bíblia declara que Davi vai à casa de Abinadab buscar a arca do Senhor, porque a arca tinha uma grande referência para o povo de Israel, para o povo de Deus, porque onde estava a arca estava a presença de Deus. E onde estava a presença de Deus, o povo de Deus não perdia, o povo de Deus não sentia falta de nada, porque Deus habitava no meio deles. Só que o texto deixa bem claro que quando Davi escolhe 30.000 homens para buscar a arca, Davi estava decidido no seu coração, porque a arca estava fora da cidade de Davi. E Davi foi buscar a arca, porque a arca tinha um grande símbolo para Davi. A arca tinha uma grande presença de Deus, e a arca marcou muitas coisas naquela época. A Bíblia vai dizer que o povo de Deus, quando andou com Moisés, a arca se apresentava
como um grande instrumento de vitória para o povo de Deus. E aqui que a gente para perceber, Davi como rei, quando assume Israel, quando assume ali o povo de Deus, Davi entendeu uma coisa: temos que buscar a arca de Deus. Porque se nós buscamos a arca de Deus, significa que Deus vai estar em nosso meio. A presença dele vai estar em nosso meio. E se ele está em nosso meio, a gente não vai passar nenhuma dificuldade, porque ele habita no meio de nós. Só que diante dos olhos de Davi, Davi não parou para perceber que para buscar a arca deveria ter algumas conclusões, deveria estar debaixo de um princípio, porque a arca não era conduzida de forma comum. A arca deveria ser conduzida como ela foi lá no tempo de Moisés. E o texto deixa bem claro que a arca foi conduzida no carro. E o texto vai dizer ainda um carro novo. Davi se atentou para um carro, Davi se atentou para um carro novo, mas Davi não entendeu que a arca, ela não andava em carro. A arca andava nos ombros dos sacerdotes e dos levitas. E o texto deixa bem declarar, quando Davi coloca a arca no carro e vem Uzá e Aiô na frente, Uzá próximo à arca, em cima do carro. E tombou o carro. E quando o carro tomba, ele tenta dar um jeitinho. Você já viu aquele jeitinho de chegar e tentar segurar a arca, para a arca não cair? Só que Uzá não tinha liberação. Não poderia tocar na arca. Quem poderia tocar na arca só era os levitas. E todo levita, a maioria era sacerdotes. E o texto diz que quando ele toca na arca, Deus se ira. E em alguns pontos nesse texto a gente vai parar para analisar como um Deus que nos ama, um Deus que olha para mim e para você e diz que tem amor de fidelidade, porque um homem vai tentar não deixar a arca cair e ele mata esse homem. Que Deus é esse? Fala assim, ó, tudo que está fora do princípio, Deus não reconhece. Deus não reconhece. Ainda que seja até boa a intenção, mas está fora do princípio, Deus não reconhece. Deus não reconhece. Tem muita gente que faz a vontade de Deus fazendo conforme o que ele pensa, o que ele acha, mas não tem a ver com nada de acordo com os princípios bíblicos da palavra de Deus. Deus não reconhece. Aparentemente parece que é bom, parece que vai dar certo, mas no final não dá. Por quê? Porque não está na base da bendição de Deus. É por isso que de Gênesis e Apocalipse sempre a Bíblia vai falar de ouvir e de obedecer. De ouvir e de obedecer. De ouvir o que eu ouço, eu tenho que aplicar. E se eu aplico, eu estou obedecendo. Eu estou debaixo de uma voz, de uma autoridade, de um direcionamento. Davi, como rei, se alegrou em buscar a arca de Deus. Davi, como rei, reuniu 30.000 homens para buscar a arca do Senhor, para trazer para a sua cidade, para Deus habitar no meio dele. E a Bíblia diz que quando Aiô está na frente, Uzá está atrás, e Davi estava adorando a Deus. Uma parte da adoração estava adorando ao Senhor. Só que Deus não reconhece a forma que a arca estava sendo conduzida. E nessa noite eu queria falar de oportunidades de Deus. Porque Deus tem dado oportunidade a cada um de nós todos os dias. Só que a diferença é, eu tenho abraçado as oportunidades de Deus em minha vida, ou eu tenho deixado as oportunidades passar sem perceber. Porque quando nós olhamos, a arca está fora dos princípios de Deus, está fora de Israel, está fora da cidade de Davi. E Davi, quando assume o trono, Davi disse, tudo tem que ser de acordo com o que o Senhor quer. Eu tenho que buscar a arca. Diz algumas histórias que Hitler buscou a arca constantemente para tentar achar onde ela estava. Porque eles entendiam que onde estava a arca,
toda a autoridade estava com aquelas pessoas que tinham arca. Então Davi não foi um homem burro, Davi foi um homem muito inteligente. Quando Davi assumiu como rei, Davi disse: eu vou buscar a arca, porque se eu trago a arca, Deus está comigo. Só que tudo que está fora dos padrões de Deus, Deus não reconhece. Aparentemente parece que é bom, mas não é. E as oportunidades aparecem em nossas vidas se nós mesmos perceber. Mas um vai estar atento e outros não vão estar. Porque isso vai depender de quem ouve e como tem, como oportunidade ou não. Porque uma decisão é uma escolha. Você pode ouvir, mas você pode dizer: eu acho que para mim não vai funcionar mais, deixar passar. Outros podem ouvir e dizer: para mim é uma única oportunidade que eu estou tendo agora, eu vou abraçar e vou conduzir. Porque nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver algo que Deus faz, e Deus cria uma oportunidade para um, e Deus faz com que o outro entenda como devemos conduzir. Quando Davi olha para aquela ruptura dentro do homem ao qual Deus matou o homem, Davi disse: não tenho como levar mais essa arca, tem alguma coisa de errado. Não podemos mais levar a arca do nosso modo que nós estamos pensando em levar, porque a nossa alegria, a nossa vontade, o nosso desejo é de estar com Deus, é de levar Deus, mas Deus não é levado de qualquer forma. Deus não obedece o que eu acho, o que eu penso, o que eu conduzo, tem que ser do meu jeito. Deus age que eu tenho que conduzir como Ele já escreveu, para conduzir como Ele quer. É aqui que nós paramos e pensamos e analisamos. Porque Davi diz: e agora, como eu vou levar a arca? E o texto no versículo 9 vai dizer assim: e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a arca a mim do Senhor? Ou seja, como agora eu vou levar essa arca para nós? Davi se fez uma pergunta. E Davi não teve resposta de imediato, porque se tem, o texto é dizer: Davi teve resposta. Mas quando eu olho para a Bíblia me dá respaldo para nós analisarmos o que o texto faz, e acaba com a situação para um, e começa uma oportunidade de Deus para outro. Porque o texto vai declarar e dizer assim: e Davi naquele momento pergunta: como levarei a arca? E Deus não dá resposta. Davi disse: então não vou levar a arca mais, eu vou deixar na casa de Obed-edom. Como que uma arca sai da casa de Abinadab com direção para a cidade de Davi, agora vai se estacionar em uma casa de um homem giteu, de um homem que não estava na promessa da arca parar na casa dele, não estava na promessa que ele seria abençoado, não estava na promessa que ela estaria ali 3 meses, mas Deus disse: Davi, não tem como você levar do seu jeito, você precisa amadurecer dentro de você. Como foi que o povo de Israel saiu do Egito, e como eu mandei fazer a arca, e como eles conduziram a arca, Moisés e Josué conduziram a arca da aliança. Só que diante disso nós vamos ver que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Creio eu que a resposta Davi ainda não tinha. Creio eu que Davi ficou 3 meses orando ao Senhor, sem cessar, pedindo: Deus, me dá uma direção, como eu deveria levar a arca, porque a arca não veio, porque o Senhor fez isso, e Deus não respondia. Mas a resposta veio com uma oportunidade da casa de Obed-edom. Porque o texto deixa declarar que quando os homens de Davi se apresentam para Davi, diz: Obed-edom está sendo abençoado pela arca do Senhor. Então ele entendeu: vou olhar as escrituras, vou ver como ela foi manuseada, para eu entender como eu tenho que levar a arca de volta. Só que o texto representa 2 coisas. Primeiro diz que foi 3 meses, representa o número 3, apontando para a ressurreição. Jesus é a ressurreição. O número 3 representa a ressurreição. Segunda coisa, 3 meses representa 12 semanas, representando a igreja do Senhor. Ela vai sobreviver, ela vai aparecer no cenário.
Isso é forte, porque o texto sempre apontou dizendo que viria um homem, desde Adão e de Eva. Quando Eva cai e leva Adão a cair, o texto vai dizer: agora nascerá um que vai pisar na cabeça da serpente. E o tempo todo a Bíblia vem no Velho Testamento dando sinais sobre Jesus, sobre aquele que vai vir, sobre aquele que vai curar, sobre aquele que vai transformar, sobre aquele que pode mudar a sua vida. Mas a diferença é como você tem recebido as oportunidades de Deus na sua vida. Porque todos os dias o Senhor fala no nosso coração, todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de vida para a gente viver. E muitas vezes a gente acha que a Bíblia diz que um dia que a gente aceitar o Senhor, Ele vai me aceitar. Então quando eu tiver velho, não tiver mais força, eu aceito Ele. Ou quando eu estiver no leito de morte, ainda tenho oportunidade de confessar Ele. Ou quando tudo na minha vida começar a dar errado, aí eu sei, agora não tem mais outra saída, eu vou aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Será, querido? Será? Será que você vai ter essa oportunidade? Porque diz que a oportunidade ela não vem todo dia. O texto não diz mais que a arca foi para a cidade de Davi e voltou de novo para a casa de Obed-edom. Mas eu queria frisar que você analisasse junto comigo. Obed-edom não estava no cenário onde a arca ia parar. Mas o texto diz que quando a arca entra na casa dele, ele entendeu que a arca foi no Velho Testamento, com Josué, com Moisés. E ele sabia o poder da arca de Deus. E diz que quando a arca estava lá, diz que ele começou a ter prazer de estar todos os dias perto da arca da aliança. Alguém que não estava na história, alguém que não estava na promessa, todos os dias estava com Deus. Todos os dias sentia Deus. Só porque quando o rei se apresentou na casa dele, ele disse: não, aqui a arca não pode ficar não. Não, eu creio que ele já lembrou. Essa arca marcou uma história, e eu conheço toda essa história dessa arca. Não, pode botar ela aqui, bota ela na sala. Creio que ele falou: vamos cuidar dessa arca como nunca ela foi cuidada. Porque ele teve uma oportunidade. Hitler procurou ela e não encontrou. Hoje está escavando e não encontraram. Mas Obed-edom teve a oportunidade de colocar um Deus grande dentro da casa dele. De todo dia ele acordar e Deus estava lá com ele. Ele não disse: não quero não. Ele disse: eu quero, porque eu sei a oportunidade que eu tive agora. E a Bíblia vai dizer: e tudo que ele teve, Deus fez ele prosperar. Deus fez ele entender o que muitos negociaram com a arca. Davi não queria negociar, mas Davi estava querendo conduzir de forma errada. Mas abriu uma oportunidade para alguém que não estava na história entrar na história. Deus todos os dias nos convida a gente viver uma oportunidade dele. Eu acabei de dizer nesse instante que oportunidades não vêm toda hora nem todo dia, mas a oportunidade de Deus todo dia está na porta, porque Ele diz: eis que estou à porta. Ele está à porta. Ele quer entrar para morar dentro da tua casa. Mas muita gente pega essa oportunidade e acha que Deus é qualquer Deus, acha que Deus é qualquer coisa, mas não tem zelo por Deus como Ele é um pai. E Obed-edom zelou pela arca de Deus na casa dele. E algumas coisas que eu queria dizer aqui nessa noite é: qual é a oportunidade que você está tendo de Deus e o que você está recebendo dele? Ou o que você tem dele é o que ele tem de você para ele? Porque muitas vezes andar com Deus, ouvir Deus é gostoso, é saboroso, isso é lindo, mas se eu só faço ouvir e não muda a minha história, eu estou como usar. A qualquer momento posso abrir uma rotura dentro de mim.
Porque eu vou fazer coisas que eu não tenho direito para fazer. Eu não sou permitido a fazer. E se eu faço, ainda que a intenção é boa, Deus pode se irar contra a minha vida, mesmo sendo filho. Hoje é o culto, dia de domingo, um culto que nós celebramos, um culto que nós entendemos que a nossa casa precisa de Deus, que as nossas vidas precisam de Deus. Porque homem nenhum veio do macaco, homem nenhum veio do Big Bang, ainda que os filósofos falem isso, você veio do Big Bang, até hoje não foi comprovado. Porque se fosse comprovado, o macaco estava falando todo dia aí na rua e estava trabalhando em algum comércio. Mas a Bíblia fala a meu respeito. Ela diz que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu fui formado do barro. E se eu fui formado do barro, alguém me formou. E eu preciso entender que todo dia, se alguém me dá oportunidade de vida para eu viver, não a minha vida, mas a vontade dele em minha vida. Senão você vai ficar conduzindo coisas que não tem nada a ver com Deus. É coisa sua. E isso vai abrir sempre rupturas, porque não é com Deus, é de você. E quando Davi vai analisar, a arca não poderia andar em carro. A arca tinha de andar nos ombros. A arca tinha a vara de Arão dentro dela e o livro da Torá dentro dela. Ou seja, tinha a lei de Deus, que Deus o próprio escreveu. Então quando o povo levava uma lei. Quando o povo levava o cajado de Arão. Ele conduzia. A questão não era a caixa, a questão é que estava sobre a caixa. Porque caixa qualquer uma, todo mundo é. A diferença é o que está dentro dela, se você carrega como deveria carregar. Porque a oportunidade, ela bate todos os dias na sua porta. E quando nós paramos e analisamos, nós vamos ver se nós também muitas vezes não tem conduzido a arca com o maior de usar. Porque toda pessoa, ou toda vez que eu conduzo a arca com imprudência, posso colocar alguém em risco. Você já viu algum médico operar alguém se ele não estudou? Os 10, 12 anos, 15 anos dele ali? Não tem como ele operar. Porque ele não está o quê? Capacitado para operar alguém. Ou se alguém saber que ele só tem 4 anos, ele vai te operar, a primeira coisa que você vai dizer, não quero que ele me opere. Porque ele é muito novo para me operar. Assim foi Davi, mesmo sendo rei, conduziu de forma errada. E colocou a vida de alguém em risco. Fale para a pessoa que está do lado, se você não carrega Deus direito, você pode colocar alguém em risco. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que eu direciono alguém, todas as vezes que eu digo algo de Deus para alguém, e eu não sou imprimido pela escolha de Deus, eu não sou imprimido pela regra de Deus, eu não sou imprimido pelo que o Espírito Santo está dentro de mim, eu vou falar coisa de mim, sabe o que eu vou levar essa pessoa? À morte. Porque Davi matou Uzá. Porque se Davi, quando ele teve a vontade de trazer a arca, ele repensasse como Moisés conduzia a arca, como foi que Josué conduziu a arca, eu também tenho que estar no padrão como eles carregaram. O texto vai dizer assim: e quando Aiô e Uzá entrou em um carro novo, creio eu que Davi fez as melhores coisas para Deus, mas não cumpriu o que era de direito, o princípio. Ele disse: pega o melhor carro, vamos buscar a arca. Separou 30 mil homens posicionados, homens de guerra, homens valentes, homens que estavam decididos, mas não conduziu de forma correta. Para Deus não valeu ele fazer uma aparência de uma igreja bonita, bem pintada. Para Deus não apareceu o melhor microfone. Para Deus não aparece isso se isso não está aqui diante dele corretozinho. Não adianta a gente dizer estamos em Deus e não cumprimos os princípios de Deus. Davi, como rei, olha para Deus e diz: como eu levarei a arca de volta? Como eu levarei? Porque o desejo do meu coração é que o Senhor volte para a minha casa, é que o Senhor volte para o teu povo, é que o Senhor manifeste a tua glória, é que o Senhor volte a curar, é que o povo comece a entender que eles são vencedores quando o Senhor está no nosso meio. Como, irmão?
Não tem como você dizer que está em Deus. Não tem como você dizer que Deus é bom todo tempo, se você não vive Ele dentro de você. Davi, como rei, reconheceu: eu matei um homem que não era para eu matar. Eu fiz um mal para alguém que não deveria fazer. Eu era para analisar a escritura. Eu era para entender como deveria carregar a arca. Muitas vezes é assim. A gente quer fazer as coisas de qualquer jeito. A gente quer levar no peito e dizer: no final é tudo da Deus. Ei, Deus não habita dessa forma. Deus não habita sem princípio. Deus não habita com ninguém que não tem interesse de amar Ele acima de todas as coisas. Deus não tem interesse. Deus não tem interesse. É por isso que aqui no ministério eu falo sempre: eu não quero um cantor, eu não quero um tocador, eu não quero. Eu quero aqui homens que amem Jesus como filho de Jesus. Porque se ama Jesus, se ama Deus, vai saber obedecer um líder, vai saber obedecer alguém que está na frente de algum trabalho, vai saber obedecer alguém que está em algum cargo da igreja, vai respeitar e saber obedecer. E Davi, como rei, ele entendeu isso. Davi voltou a entender o princípio dele em Deus. Davi disse: como levarei a arca? Eu vou orar ao Senhor. Eu vou perguntar a Ele como tenho que levar a arca do Senhor. E é aí que a gente para e pensa e analisa: onde está a vontade de Deus? É a minha vontade ou como Deus quer que seja? É aquilo que eu desejo, é aquilo que eu acho, ou é o que Deus pensa? Por isso que a oportunidade de Deus sempre vai estar à porta. A oportunidade de Deus sempre vai estar nas nossas vidas. Mas a diferença, pastor, porque uns não vencem e outros vencem. Porque um decidiu estar vivendo a oportunidade de Deus e outro decidiu viver o que ele acha que pensa. E achar que pensa nunca vai vencer nada. Pode até vencer, mas depois você vai ver que não vai conseguir manter aquilo, porque não tem constância, não tem Deus. Você já viu pessoas que dizem assim: eu vou estar com você pro resto da vida, dê o que der, eu vou estar com você. Uma hora ele não vai poder estar, porque só quem pode estar só é Deus. Só quem pode resistir com ele, só Deus. Por quê, pastor? Porque o próprio Deus disse que eu e você somos homens falhos. Muitas vezes eu não posso falhar com você, mas falho com o outro. Muitas vezes eu posso dizer algo para alguns e machucar outros. Mas Obed-Edom não, ele teve a oportunidade, ele disse: coloca a arca aqui, a gente vai zelar e vai cuidar dela enquanto você se resolve. E é aqui que eu queria chegar. O que Deus quer produzir na sua vida, muita gente não vai ver. O que Deus quer fazer em você, na tua casa, muita gente não vai ver. Porque isso vai depender como você vai receber as coisas dele e como você vai querer viver para ele. É aí que Deus vai estar com entendimento, compreendendo a vontade dele. Porque é isso que gera princípio. É isso que gera amor, quando você reconhece as coisas de Deus como ele é. E se nós não geramos isso dentro de nós, significa que a gente nunca amou Deus. A gente ama Deus, como Isaías disse, da boca para fora. E da boca para fora todo mundo diz que Deus existe. Até o ateu que não reconhece Deus, mas quando está no princípio de morte, ele diz: ora por mim lá ao seu Deus. Ele reconhece. Porque nada nessa vida foi feito do nada. Tudo nessa vida foi projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Mas a diferença é como você tem conduzido a arca de Deus. E conduzir a arca de Deus gera princípio. O texto vai dizer que quando Davi vê que Deus prosperou a casa de Obed-Edom, Davi entendeu uma coisa: vamos buscar a arca. Chegou o tempo e a gente buscar a arca da aliança. E o texto diz que cada passada que a arca dava, sacrificava, adorava ao Senhor. Ei, você já viu quantos animais teve de ser sacrificado? Você já viu o fator da desobediência, o que causa? Porque quando a arca era tomada de Deus pelos filisteus, não acontecia nada. Eles levavam a arca, por quê, pastor? Pela desobediência do povo de Israel. Porque quando Deus vê desobediência, Deus deixa acontecer o caos, para que ele possa
voltar a refletir e entender e obedecer a Deus. Primeira coisa, respeitando os princípios, reconhecendo, eu errei, eu preciso voltar e refazer o meu caminho de volta. Você está aí? Saiba aproveitar essa oportunidade de Deus. Aproveitar a oportunidade de Deus que eu vou começar a te dizer nessa noite é: você hoje acordou, você pode dar o seu melhor para Deus. Seu melhor para Deus não é quando está com dinheiro, com carrão, não é quando está tudo indo bem, não. O melhor que você tem para dar para Deus é quando você está vivendo os piores dias da sua vida, porque é lá que Deus quer saber se você ama Ele acima de todas as coisas. Porque ter dinheiro, ter carrão, ter momentos bons na vida, é fácil dizer que Deus existe. Mas no momento do caos, no momento da escassez, é lá que Deus quer saber onde é que está a adoração do seu coração. É lá que Deus quer ferir dentro de você uma palavra chamada: eu quero saber onde é que está você agora. A você que está decidido no seu coração. Muitas vezes você vai dizer para você mesmo: Deus tem me dado oportunidade. Tem sim. Porque Ele é um Deus de oportunidades. As maiores oportunidades quando Deus te dá é quando você está fraco dentro de você. É quando você está passando um momento de caos, porque Ele quer saber onde é que está você. Certa vez Saul estava em uma guerra e levantou um gigante. Todo mundo conhece Golias. Mas no versículo 17, se eu não me engano, no versículo 25 de 1 Samuel 17, o texto vai dizer que os homens falaram assim: o rei disse: quem matar esse gigante não pagará imposto, e ele dará a filha dele, e toda a sua descendência não pagará imposto. Davi não olhou para o imposto, Davi olhou para quem estava desafiando o Deus de Israel. Ele diz: ninguém desafia o Deus de Israel, porque eu conheço Ele e sei quem Ele é na minha vida. A presença dEle ninguém pode diminuir onde tem filho dEle. Ele disse: acalme, rei, a gente vai vencer essa guerra. Ou seja, Davi estava lá levando mantimento para os seus irmãos, soube aproveitar a sua oportunidade. Por quê, pastor? Porque já tinha descido óleo nele como rei, mas a coroa não estava na cabeça dele ainda como rei. Mas toda pessoa que vai ser chamada, ela vai ter que passar por um momento difícil para pegar sua oportunidade e se apresentar para Deus, reconhecendo Deus como Ele é. Como até eu me levantava com o gigante, sabendo que essa oportunidade ia me gerar muitas coisas, muitos benefícios, e vendo homens que estavam preparados para a guerra e foram recuados porque viu um gigante. Davi, como um jovem de estatura pequena, não olhou para a estatura dele, ele olhou para quem estava desafiando o Deus que ele pertencia. Tem muita gente que desafia você olhando para você, e muitas vezes você se submete aos desafios deles, porque você não sabe quem é você. Você perde a sua oportunidade. Quantos gigantes têm se levantado em nossas vidas? Obed-Edom deve estar com o gigante dele, mas não foi o gigante de um homem, mas tinha um gigante dele. Quantas casas tem seus gigantes? Quantos maridos e mulheres? Quantos relacionamentos tem um gigante dentro? E Deus, muitas vezes eu quero trazer uma oportunidade para curar e dar direção. Eu quero também estabelecer um princípio para que os filhos prolonguem seus dias no caminho do Senhor. Mas nós perdemos a oportunidade. Por quê? Porque nós somos um país ocidentais que nós procuramos mais ouvir e o dizer que nós achamos e pensamos, mas não cumprimos o que Deus mandou a gente cumprir, os princípios. Porque quando tem princípio, muitas vezes vai ter a minha vontade, e minha vontade vai prevalecer mais do que os princípios. Mas são oportunidades que você decide se você pega ou se você solta. Porque Obed-Edom recebeu a arca e cuidou tanto da arca, porque não tem a ver com o caixote, tem a ver com a presença de Deus. Pastor, onde é que a gente carrega ela agora? Dentro de você. Jesus diz: se você ouviu atentamente a minha voz e entender que eu sou e me aceitar, eu entrarei dentro de você e cearei.
Então nunca foi a caixa, sempre foi a movimentação do Espírito de Deus na presença dele para o povo. Muitas vezes a gente leva Jesus para tudo que é canto, mas a presença está fora daquilo que a gente fala. Muitas vezes conhecemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas a presença a gente não tem mais, porque a gente fala letras, mas a gente não fala a vontade do Pai. E reconhecer a vontade do Pai é toda vez você entender o que Jesus disse: de mulher nenhuma nascerá um homem igual a João Batista, mas todo aquele que se diminuir, ser menor que ele, esse será maior do que João Batista. Isso é o reino de Deus. E isso é alguém que carrega a arca de Deus. Porque carregar a arca de Deus hoje tem homens e tem mulheres que estão difíceis de carregar. Muita gente carrega o nome da igreja, a igreja apostólica Salvos pela Graça, a igreja tal, mas ninguém diz: eu carrego a presença de Deus. Quando alguém está endemoniado, quando alguém está com algum problema, você tem colocado a mão, você tem orado, você tem visitado a casa do órfão, da viúva, dos necessitados. Aí sim, você está carregando a arca da aliança. Porque o que Davi está entendendo, Davi disse: eu vou levar a arca de volta, porque lá o povo agora não vai mais perecer, o povo lá agora não vai mais sentir falta de nada. Por quê, pastor? Porque a presença vai estar lá. Onde há presença, há manifestação de Deus. Onde há presença, há manifestação de Deus. Porque Deus não escolheu mais morar dentro de uma caixa, Fernanda. Lá, Managa Subicai. Deus não quer morar mais em uma caixinha. Deus quer morar em algo chamado coração. Porque Salomão disse: do coração provei a fonte da saída da vida. No coração tem uma decisão: ou você faz a minha vontade ou a sua vontade. É você que diz o que você alimenta. Porque o coração, ele tem a função de bombear o sangue, de levar vida, oxigênio para os órgãos. Assim também é a mesma coisa quando você está decidido levar a minha presença. Você vai levar as pessoas que estão sofrendo, ela vai parar de sofrer. Aquele que está chorando vai parar de chorar. Aquele que precisa cura, quando você pôs as mãos, vai ser curado. Porque a minha presença não está mais na caixinha, a minha presença está dentro de você. É por isso que o texto vai dizer: e Obed-edom prosperou. A Bíblia não se fala muito sobre a vida de Obed-edom. A Bíblia só vai dizer que esse homem entra na história e foi próspero. Em algumas citadas vai dizer que ele também foi um homem que fez adoração ao Senhor. Mas o que o texto frisa é que para um gerou um caos e para outro gerou uma oportunidade. É isso que muitas vezes a gente não se atenta. As oportunidades de Deus estão vindo todos os dias, mas a gente não tenta entender e se diminuir para o Senhor. É por isso que eu aprendi uma coisa: eu não tenho medo de recuar, voltar, se Deus está mandando eu voltar. Eu não tenho vergonha de reconhecer orgulho. Eu não tenho vergonha de reconhecer minhas falhas. Um dia, certa vez, eu tinha, mas agora não. Porque eu entendi que Jesus disse: aquele que está limpo, se limpe mais. Davi entendeu, eu matei usar. Deus, como é que eu vou levar a tua arca? Como é que eu vou levar a tua arca de volta? Porque eu matei um homem. Ele tentou tocar na arca e Deus matou ele. A Bíblia diz que Deus abriu uma rotura dentro dele, porque ele não estava gerado dentro de um princípio para pegar a arca, porque a arca tombou. Muitas vezes você está carregando coisas que não era para carregar, e isso está gerando rotura dentro de vocês. E tudo que gera rotura gera morte. Mas Jesus disse: eu vim para dar vida, e vida em abundância. Fica de pé em nome de Jesus. Henrico já chegou aí na área, né? Amém. A gente vai apresentar ele no final. Feche seus olhos. Não importa a dificuldade das oportunidades, importa como você olha para a oportunidade que está aparecendo no meio do caos na sua vida. Porque se você entender ela, você vai entender o que Deus quer para a sua vida. Porque muitas vezes tem coisa que não está no seu traço da sua história, mas Deus vai permitir que você entre nesse lugar, para que você reconheça Ele acima de todas as coisas. O orgulho não pode estar te parando.
as dificuldades de entender a vontade de Deus não pode estar te parando. Mas se você for igual Davi, ser inteligente, você vai perguntar a Deus: Deus, como é que eu vou voltar para pegar essa arca? Como é que eu vou voltar para fazer a sua vontade? E aí Ele vai te ensinar, Ele vai te encorajar, e Ele vai dizer para você: não desista naquilo que você está andando comigo, porque para muitos não vão estar enxergando, mas você vai enxergar o que eu estou enxergando, e você vai fazer o que eu quero que você faça. Isso vai depender de você, querido. Isso vai depender do seu coração, isso vai depender da tua vontade. Diz para Ele nessa noite: Senhor, muitas vezes eu tenho carregado a arca, mas não tenho carregado a presença. Muitas vezes eu tenho falado palavras de sabedoria, mas não tenho falado palavra de amor. Senhor, muitas vezes eu tenho falado da tua vontade, mas nem eu mesmo estou vivendo ela. Me cura, Jesus. Porque não adianta eu ser feliz momentaneamente, eu quero ser feliz eternamente. Porque se eu sou feliz agora com o Senhor, eu vou ser feliz na eternidade com o Senhor. Porque isso não provém de mim, mas provém do Senhor. Você tem que entender uma coisa: dentro de você, você não foi feito para comer feijão, querido. Você não foi feito só para trabalhar e ter dinheiro. Você foi feito para adoração e louvor dele. Mas você precisa decidir. Todos os dias tem uma oportunidade de manhã cedo dizendo: eu te dei o fôlego de vida hoje, faça diferente, mude a rota diferente. Diz para Ele quem é você, perdoa, confesse. Aí sim, aí Ele começa a curar. Amém, povo lindo? Aí Ele começa a curar. Eu queria convidar os avós também aqui. Os avós. A gente entende que tudo começou também pelos avós. Amém? A gente queria convidar aqui à frente. Se quiser pegar o celular, pode tirar foto. Tá filmando também aí, depois a gente passa. Amém? Pode subir, seu Paulo. Dona Sandra. Amém? Vocês podem ficar aqui. Amém? No livro de Êxodo, capítulo 13, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel sai do Egito e Deus diz assim: de tudo que os homens procriar, nascer, apresentai ao Senhor. Então hoje Fernando e Marco veio apresentar Henrico, não é Henrico? O nome já é de rico. Amém, irmão? Então o Senhor disse que a gente deveria apresentar para o Senhor. E você que ainda não apresentou seu filho, não deixe de apresentar. Porque quando nós fazemos esse ato, nós consagramos ele para Deus. Eu tenho um testemunho de pessoas que tentaram dar vida para o nosso adversário, mas os pais tinham apresentado ele, como esse ato que nós vamos fazer aqui, ao qual os bichos disseram: não podemos mais fazer nada, porque ele já é do homem de branco. Isso aqui é algo espiritual e físico. Físico porque você está vendo, mas no mundo espiritual está gerando um carimbo dizendo: ele é meu e ninguém toca nele. Amém? Eu vou pedir para que vocês coloquem suas mãos para cá. Quem vai tirar foto, filmar, enquanto, né? Eu vou fazer um ato aqui profético, porque a gente entende isso, que o pai ele tem dentro dele um destino para liberar sobre o filho. É o pai que dá o destino, não é a mãe. A mãe, ela cuida, guarda dentro de casa, vigia para ele não estar caindo, mas quem dá a direção é o pai. É o pai que diz quem ele vai ser. É o pai que produz dentro dele que ele vai ser. E no mundo espiritual é o pai que diz: ele vai ser isso, Senhor. E você tem a oportunidade de liberar uma palavra antes de eu apresentar ele. Um destino para Henrico. Você tem uma oportunidade. Gera uma palavra antes de eu apresentar ele. Eu não tenho outro pedido a Deus, além de que Henrico seja assim como Samuel, que foi entregue nas mãos do Senhor, e que o Senhor
direcione e decida sobre a vida de Henrico. Amém. Amém. Aleluia. Amém, querido? A Bíblia diz que é ligado na terra. Amém. Então vou levantar esse príncipe aqui em nome de Jesus. Olha aí. Eu fui lá na tua casa, vou, mestre. Você tá dormindo. Oi, tá aceso, ó. Não vou chorar não, né? Amém, querida? Amém? Coloca a mão para cá. A gente vai estar apresentando hoje ao príncipe do Senhor. Amém? Ele já venceu, ele foi em Gualuá, querido. Ele passou por um momento difícil quando ele nasceu. E eu me canto, quando Deus acontece isso, porque Deus está marcando alguém. Porque o trajeto era morte, mas Deus disse: um dia eu habito a vida. E Fernanda disse que elas entenderam que Deus estava naquele lugar. E eu me emociono, irmão, porque quando a gente vai olhar a vida de pessoas que tiveram dificuldade no nascimento, são pessoas que estão tocando nações. E eu creio que Henrico vai tocar nações. Amém? Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Corta ali o som. Quer mamar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar Henrico nessa noite. Nós queremos consagrar Henrico ao Senhor. Assim como o pai dele falou, Pai, que ele seja um Samuel. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, porque até aqui o Senhor tem ajudado Henrico. Nós queremos liberar uma palavra profética sobre a vida dele, Senhor. Que ele seja homem para influenciar e não ser influenciado. Senhor, nós te apresentamos a ele, Pai, para que as bonanças e as prosperidades alcancem ele todos os dias na vida dele. Senhor, onde a planta dos pés dele, onde a palma da mão dele tocar, que haja prosperidade. Senhor, mas que não falte uma coisa dentro de Henrico: a tua presença. Nós apresentamos ele agora ao altar do Senhor, levantamos ele, ó Pai, dizendo ao Senhor: Henrico é do Senhor. Então, Senhor, nós profanamos, Pai, que eles possam vencer em todas as áreas da vida dele, Senhor. Nós consagramos ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, que ele seja homem, Senhor, para influenciar e não ser influenciado. Meu Pai, que a tua bondade, a tua graça ande constantemente na vida dele, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que haja, Senhor, no mundo espiritual e no mundo físico, toda sorte de bênção sobre a vida de Henrico. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deixa eu dar uma risada. Tá suando. Vamos tirar uma foto aí desse rapaz. Vamos tirar uma foto aqui, pessoal. Amém, irmão? Vamos tirar uma foto aqui rapidinho. Tirou? Eu queria tirar uma foto com o Marco e Fernando aqui. Os pais aqui agora. Tira aqui, Gleice. Tira aqui pra eles.